Livro de Gênesis, capítulo 8, do versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cismos dos montes. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Feche os teus olhos. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, pelo livre acesso a ela. Obrigado, Senhor, por podermos ser alimentados pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, e podermos ser fortalecidos espiritualmente, Senhor. Fala conosco, ministra os nossos corações, alimenta o nosso ser, ilumina nossa mente, para que cada dia mais tenhamos um entendimento, para que possamos refletir essa luz em um mundo cada dia mais em trevas, Pai. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos nós estamos sujeitos às calamidades da vida. Todos nós somos sujeitos às tribulações, e não é algo que surge esporadicamente ou aleatoriamente, mas a própria palavra de Deus define isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições. E essas aflições muitas vezes vêm, essas calamidades, assolando a nossa vida de tal maneira, né, que muitas vezes parece que tudo vai perecer, né? E elas de repente inundam a nossa vida, né? E eu queria falar sobre isso hoje, sobre essas calamidades que advêm sobre as nossas vidas, né? Estamos sujeitos a ela. As calamidades, ela vem assim como a chuva cai para justos e ímpios, assim como o sol brilha para justos e ímpios, assim como as calamidades vêm tanto para aqueles que estão de fora como aqueles que estão de dentro, para cristão e não cristão, para justos e ímpios, né? Não é porque estamos no Senhor que estamos livres das calamidades. Elas vêm, mas há uma diferença enorme, e é disso que eu quero falar. Mas como esse texto está dentro do contexto do dilúvio, nós não podemos deixar de falar sobre isso, né? Vamos dar um resumo sobre isso, para não corrermos o risco de perverter o contexto bíblico, porque estamos tirando e fazendo um paralelo entre as calamidades que nos advêm e a realidade vivida biblicamente falando, né? E não é ruim, né? Porque quando nós às vezes olhamos o céu enegrecido pelas nuvens de uma chuva, vem aí uma grande tempestade, vai cair um dilúvio. Nós temos uma expressão muito isso, quando tememos que uma grande tempestade vai nos assolar, né? Temos essa expressão. Então, o que é o dilúvio, né? O dilúvio, ele é um juízo de Deus a toda a humanidade, a toda a terra, feito depois da queda, né? E a humanidade vivendo momentos terríveis, né? A gente pode ver no capítulo 6, né? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Havia um nível tão grande de maldade, de corrupção no mundo, que Deus
né? Não é o arrependimento do pecado, Deus não pecou, né? Deus se entristeceu tanto de ter criado o homem para ver aquilo que ele virou, e que deu juízo de extermínio do homem, dos animais, das plantas e de tudo que havia na terra. Mas tem um porém, porém Noé achou graça diante do Senhor. Havia um dentre todos aqueles que achou graça diante do Senhor, é Noé, né? Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Veja que Noé era um justo, íntegro e andava com Deus. Há uma espécie de... Noé prefigura um tipo de Cristo, e a sua família, a família de Deus, a igreja, né? O juízo, o dilúvio, a destruição daqueles que não são de Deus, né? A não salvação deles e a salvação daqueles que estão em Cristo Jesus, que estão no barco do Senhor, porque Deus mandou fazer Noé construir uma arca, um grande barco. Demorou 120 anos construindo aquele barco, 120 anos. Noé passou construindo aquela arca, e durante 120 anos nós podemos imaginar o povo tirando chacota de Deus. Ele falava e o povo dizia que ele era doido, que ele pensava que essas coisas não eram assim, e viviam da maneira que queriam, do jeito que queriam. E ele dizia: o juízo vai chegar, o dilúvio vai chegar, nós não sabemos, nós nunca vemos, e aí vai. Não diferente de hoje, quando você diz para as pessoas: olha, vai chegar o dia do juízo, aqueles que estão em Cristo vão ser salvos, aqueles que não estão no barco de Cristo vão perecer. Mas as pessoas não dão ouvidos, continuam vivendo da maneira que querem, da ajuda que querem, do jeito que querem, à sua maneira. Quando o dilúvio veio, durante 40 dias choveu copiosamente sobre a terra e inundou tudo, né? Só restando Noé, sua família e os animais que foram separados ali na arca. E eu fico imaginando, a arca foi lacrada, né? De dentro para fora, de fora para dentro, não havia como abrir, não havia como entrar. E a gente pode ficar imaginando o povo sendo afogado, tentando desesperadamente entrar na arca e não podiam, né? Essa introdução é só para explicar o dilúvio, né? O fato do dilúvio. Então, para que eu possa falar sobre as calamidades usando esse texto, né, eu preciso entender que eu estou falando para quem está na arca, não para quem está fora da arca, né? É claro que muitas pessoas conseguem superar as suas calamidades estando fora da arca aqui, mas jamais poderão superar o juízo final de Deus, né? Mas é importante pensar que quando as calamidades nos advêm, onde nós estamos? No barco do Senhor ou fora dele? Ainda gozando das delícias do mundo ou vivendo sobre as promessas de Deus? Qual é a nossa aliança, o nosso pacto com o mundo, com prazer, com a dissolução da vida, ou nós estamos com aliança com o Senhor? Então essa é a diferença, né? Nós somos a família de fato de Deus que estão no barco do Senhor, mesmo diante das tempestades, mesmo diante das calamidades, ou somos aqueles que estão de fora, não escutando, deixando para depois, esperando que em algum dia possa acontecer, né? É igual à morte, né? Eu sempre digo, né? Todo mundo sabe que vai morrer, mas poucos acreditam. Todo mundo sabe que vai morrer, um dia todo mundo vai morrer, mas ninguém acredita que vai de fato, porque se acreditasse, viveria para o Senhor e saberia que tem a vida eterna em Cristo Jesus. Mas como não acreditam,
sabem, mas não acreditam. No último momento, talvez não tenha tempo de entrar no barco de Cristo, né? Essa é apenas uma introdução. Eu queria mostrar um texto que está em Salmo 57, que diz, versículo 1 apenas: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Até que passem as calamidades, né? Tem misericórdia de mim. Nós só estamos no barco do Senhor pela misericórdia dele. É a misericórdia do Senhor que nos concede a entrada no barco da salvação. E o Senhor disse: eu usarei de misericórdia com quem eu quiser. Usar de misericórdia. E essas misericórdias, como diz a palavra de Deus, se renovam toda manhã a causa de não sermos consumidos. E aí o salmista clama: tem misericórdia de mim, Senhor, até que passem as calamidades. Ele não diz: tem misericórdia de mim para eu não ter nenhuma calamidade. Ele diz: tem misericórdia de mim até que elas passem. E é disso que eu quero falar, né? Quando nós lemos esse texto, né, ele começa dizendo que lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selvagens. Lembrou-se Deus. Aos desavisados que olham superficialmente, parece que Deus é capaz de se esquecer. Parece que as promessas de Deus estão vinculadas a um Deus que pode ter um branco de memória, um lapso de memória, coisa que não pode acontecer, porque Deus não é homem para mentir e nem para esquecer. Quem esquece é o homem, é da natureza caída do homem sempre se esquecer, mas Deus jamais se esquece. Então, esse lembrou a Deus é uma ação baseada num compromisso prévio de Deus, numa aliança que Deus tem com os seus, e não simplesmente numa mera lembrança. É o compromisso de Deus com o seu povo, é o pacto de Deus com o seu povo, é a promessa de Deus para o seu povo. Então, não é baseado numa mera lembrança, mas sim num compromisso que Deus tem com o seu povo, com todo aquele que crê no seu nome, crê em Cristo Jesus e que o confessa. Amém? Se a gente pegar no livro de Isaías, capítulo 49, no versículo 15, diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Acaso pode uma mulher, uma mãe, esquecer-se do filho que ainda mama no seu peito? Mas mesmo se essa mãe, se essa mulher esquecer, Deus está falando: eu jamais esquecerei de ti. Ainda que a mãe desampare o seu filho, o Senhor nunca nos desamparará. Isso é promessa dele. Você está na arca do Senhor, não é? Então, primeira coisa, né? Deus não se esquece dos seus. Deus jamais dorme. Deus jamais se esquece. Outra coisa, né? Diz aqui no versículo 2, diz aqui no versículo 1 ainda: Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Deus fez soprar um vento. Quando você fala de vento, você fala de pneuma, você fala do Espírito, da ação efetiva do Espírito Santo. É o Espírito agindo, né? O Espírito
que estava sobre o firmamento, o Espírito Santo, né? Não foi apenas uma analogia de Deus soprando o vento, mas é o Espírito agindo e fazendo o que as águas baixem. A ação efetiva do Espírito Santo nas nossas vidas quando estamos enfrentando as calamidades. Primeiro, nós precisamos sempre saber que Deus não esquece de nós. Deus não precisa ser despertado diante das nossas calamidades, porque Ele sabe todas as coisas e Ele jamais esquece. Segundo, no tempo certo, Deus vai derramar o poder do Espírito Santo para baixar essas águas. E é interessante que as águas começaram a baixar antes de parar definitivamente de chover, né? Antes de parar de chover, antes dele fechar as portas do céu, ele mandou o vento agir. O que a gente tira de lição disso aí? Né? De que o agir de Deus muitas vezes não é hora que eu vejo que as coisas estão acontecendo, ele já está acontecendo e eu às vezes nem percebo. O agir de Deus já está nas nossas vidas, no meio da calamidade. Geralmente no meio da calamidade nós temos dificuldade de perceber as coisas, temos dificuldade de enxergar, e a gente está pedindo para Deus agir como Ele já está agindo. Nós achamos que o agir de Deus só acontece quando as coisas param, quando a bonança chega. Não, Ele já está agindo mesmo que a gente continue vendo chuva cair, mesmo que a gente continue vendo situações continuarem, e nós não estamos vendo cessar o problema, e Deus já está agindo. Deus já está operando com o seu poder nas nossas vidas, até de forma imperceptível. Então, muitas vezes o desespero faz as pessoas orarem pela ação de Deus, esquecendo que Deus não se esquece e que Deus age no seu momento, mesmo que as coisas pareçam estar do mesmo jeito ou piores. Certamente Noé e sua família estavam ali na arca e não era uma visão muito boa, porque eles estavam fechados, trancafiados ali, sem ver muita luz e muita perspectiva, né? Eles viam o barulho da chuva, mas não viam as águas baixando. Nós ouvimos o barulho da circunstância e pensamos que Deus ainda não está agindo, porque nós não conseguimos ainda enxergar com os olhos da fé a ação de Deus, né? Outra coisa interessante, aí você pega no versículo 2, fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e a copiosa chuva do céu se deteve. Veja que Deus começa a agir e baixar, depois Ele fecha as brechas, depois Deus fecha as fontes do abismo e também as comportas do céu, e a chuva para de cair. O que a gente pode tirar de ensinamento aqui é que Deus fecha as brechas, Deus fecha todas as coisas, Deus estabelece a sua ordem, porque Ele tem poder para mandar a tempestade parar, a água parar, como Jesus no barco, né? E o barco ia afundar e as ondas entrando, e Jesus manda que aquele vento pare, que aquelas ondas cessem. E aí os discípulos dizem: quem é este que até o mar, o vento obedece? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que continua sendo o Criador, o Senhor, o sustentador de todas as coisas, e que até o mar, o vento, obedecem, quanto mais as circunstâncias. Não existem circunstâncias que Deus não pode mudar, né? Então fecha-se todas as portas, fecham todas as circunstâncias, porque Deus ordena. A porta que Deus abre, o homem não fecha; a porta que Deus fecha, o homem não pode abrir. Esse é o nosso Deus, e nós precisamos sempre estar
certos disso. O nosso Deus é poderoso para ordenar e fechar todas as coisas, mesmo que ele tenha nenhuma folha de árvore caia sem permissão dele, né? Nem sempre o que nós passamos é juízo de Deus, é consequência primária do pecado, consequência primária da corrupção do pecado na vida de todos nós. Por isso existe enfermidade, catástrofe, calamidade, né? Situações adversas, contraditórias, mas quando estamos no barco do Senhor, no tempo certo, Ele manda fechar as comportas do céu, Ele manda fechar as brechas, Ele manda calar os ventos, Ele manda cessar as ondas bravas. Continuando, né? No versículo 3 diz: as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Choveu 40 dias, Deus fechou as comportas, só existia água por todos os lados, e o barco e a arca de Noé. E agora, depois de 150 dias, começaram a baixar definitivamente as águas. 150 dias, a gente pode entender e aprender com isso, né? Que mesmo estando no barco do Senhor, mesmo estando ancorado na nossa fé em Cristo Jesus, não é da noite para o dia, não é imediatamente, não é mágico. Levou 150 dias, como muitas vezes leva um tempo para as situações melhorarem, para as águas baixarem, para a tempestade parar, para os efeitos nocivos da tempestade, das calamidades passarem. Isso para quê? Para que eu aprenda a ter paciência e aprenda a descansar no Senhor. Primeiro, a paciência, que hoje é um fruto do Espírito e que é muito pouco evidenciado até na vida do crente, porque vivemos um mundo imediatista. Parece que se não demorar um pouco, algo está acontecendo, eu vou ter que me precipitar e ajustar. Nós temos historicamente vários casos da impaciência que gerou, como Sara, por exemplo. 10 anos se passaram, nada de nascer o filho, nada de engravidar, então eu vou dar um jeito de ajudar Deus e dar um jeito de fazer alguma coisa. Assim nós também estamos. Temos promessa, temos um Deus, estamos no barco do Senhor, mas quando começa a demorar, pararam as chuvas, pararam as tempestades, mas os efeitos daquela chuva ainda não cessaram definitivamente, leva um tempo, e nós não temos paciência para esperar esse tempo. E a primeira virtude do amor é a paciência, e a outra é descansar no Senhor. Tem tanta gente que diz: não, eu estou com fé, eu sei que o Senhor está, mas a pessoa está ansiosa, inquieta, desesperada, correndo para lá e para cá, não sabe o que faz. Como é que pode dizer que está descansada no Senhor? Descansar no Senhor é verdadeiramente tirar as mãos e deixar o Senhor conduzir, e é deitar no colo dele e dizer: Senhor, tu sabes, tu podes, e eu estou em ti, eu espero o teu momento, o teu agir e a tua vontade. Isso é descansar no Senhor. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, ainda que os meus olhos não vejam, ainda que a minha mente não alcance, ainda que o meu coração não sinta, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Isso é descansar no Senhor. É isso que é. Não adianta você dizer que você tem fé e descansa no Senhor quando a inquietude é a evidência da sua vida, quando o desespero bate à sua porta. Descansar no Senhor é saber que, por maior que seja a calamidade, maior é o poder de Deus contra todas as coisas, né? Continuando, né? Por último, nós percebemos aqui, né? No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat.
E as águas foram minguando até o 10º mês, e em cujo primeiro dia apareceram o cisma do monte. Depois de 150 dias, as águas começaram a baixar. A água, pela primeira vez, a arca, ela encontrou, né, ela repousou, ela parou sobre algo. E aí, depois do dia, eles começaram a ver os cismos dos montes. Não há nada melhor para alimentar a esperança do que ver a perspectiva, terra à vista, solução à vista, uma luz no fim do túnel. E neste momento, né, eles não viam nada, porque Noé soltou um corvinho para ver. A hora que ele veio, para ver se uma primeira vez soltou, uma semana depois ele soltou outro, e ele veio com uma folhinha no seu biquinho, mostrando que as águas haviam. Ele não viu, mas aí ele teve a certeza, esperou, e naquele momento a arca parou. E aí depois de um tempo eles passaram a ver o cisma do monte, ou seja, o cume do monte, o alto do monte. Isso também nos traz, né, muito ensinamento. No tempo certo de Deus, no momento correto de Deus, porque Deus nunca chega atrasado ou adiantado. Quando Lázaro morreu, Maria e Marta chegaram. Se o Senhor tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim passará da morte para a vida eterna, né? Jesus, quando soube da doença de que Lázaro tinha morrido, ele ainda ficou 2 dias lá. Então é para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus, até as nossas calamidades vão ser para a glória de Deus. E no tempo de Deus o resultado vai aparecer. E o justo, como diz a palavra, vive pela fé, não por vista, né? E veja que aparece a fé, a certeza veio da folhinha no bico do passo. Agora ele começa a ver o cume dos montes, mostrando que aquele que tem fé, aquele que enfrenta as calamidades, aquele que vê as calamidades passar, ele olha de cima para baixo e não de baixo para cima. Ele não viu, ele não olhou para a terra para ver se tinha árvores, gramas. Ele olhou para cima e foi de cima para baixo que ele olha. O crescimento espiritual, maturidade espiritual é quando você passa a olhar de cima para baixo e não de baixo. Olhar de baixo para cima é fixar os seus olhos na realidade, é fixar os seus olhos na circunstância. Quantos hoje vivem determinados, acorrentados às circunstâncias? Quantos hoje estão sendo determinados pelas circunstâncias? Quanto estado de ânimo que as pessoas têm em relação à circunstância, não em relação à sua fé e à sua certeza. Quantos dizem, hoje é assim, hoje é assado, hoje não tem jeito. Não, não existe hoje. Deus é o mesmo, o mundo é o mesmo. O que existe é você olha de cima para baixo ou de baixo para cima. Porque quando nós temos o Espírito de Deus, Ele nos faz elevar os nossos olhos para os céus e não para a terra. Então, quando eu estou enfrentando circunstância, eu tenho que olhar para cima. Por isso a gente tem que pedir: Senhor, traz os meus olhos para Ti. Não deixa eu ficar olhando para a circunstância. Nós temos passagens que muitos exemplificam isso. Quando Jesus anda por sobre as águas, os discípulos lá no barco e vendo Jesus à noite, pensaram que era um fantasma e temeram. O que é aquilo que está andando por sobre as águas? Jesus disse: não temas, porque sou eu. E logo que eles olharam espantados, Pedro disse o que? Se és tu, Senhor, diga que eu vá e eu irei por sobre as águas. E Jesus disse o que? Não, Pedro, você tem que fazer um curso disso, ou curso daquilo, ou um estágio disso, ou aquilo, outro. Não, venha. E Pedro foi, teve coragem, né?
teve fé, acreditou que se Jesus mandou, ele foi. Então ele teve um nível de fé, ele teve coragem, mas na hora que ele pisou, ele andou alguns passos, ele começou a andar por sobre as águas, mas de repente o que aconteceu? Ele parou de olhar para Jesus e olhou para quem? Passou a ouvir o barulho das ondas e começou a olhar para as ondas, e o que aconteceu? Afundou. Jesus foi, pegou e disse: homens de pequena fé, até quando vou estar com vocês? Então não adianta só ter uma fé que acredita nas promessas de Deus. Eu tenho que manter os meus olhos fixos no autor e consumador da fé. Eu tenho que olhar para cima e não olhar para a circunstância. Eu não tenho que ficar olhando para as coisas, eu não tenho que ficar olhando para as dificuldades. Quando Pedro olhou, ele se esqueceu, tirou os olhos de Jesus, de que ele estava andando no sobrenatural, por sobre as ondas tempestuosas da vida, e ele começou a olhar para a circunstância, ele afundou. Então a coisa que nós aprendemos aqui é que quando as calamidades passam, elas vão passar, e que se você está no barco, você vai aprender de que Deus vai lhe mostrar de cima para baixo, não de baixo para cima. É de cima para baixo, é de Deus para a terra e não da terra para Deus, né? Então nós vamos manter os nossos olhos em Deus, e aí quando olharmos, quando as coisas forem, nós vamos continuar olhando de cima para baixo e perceber que a salvação vem do Senhor, que a libertação vem do Senhor, que a ação vem do Senhor, que a bênção vem do Senhor, e ela vem de cima para baixo, ela vem dos céus, ela vem do trono de Deus, ela vem do trono da graça de Deus, e não da terra. Essa é a visão carnal, essa é a visão do mundo, quando enfrenta as calamidades, fica olhando para o chão, porque os seus olhos não estão em Deus, mas nós olhamos para Deus, e também vamos olhar o resultado vindo de Deus, e não da terra, não dos homens, não das coisas do mundo, mas de Deus. E então essa é o aprendizado. As calamidades vêm e elas vão passar, mas até que elas passem, eu tenho que entender que Deus não se esqueceu. Eu tenho que entender que Deus não se esquece. Eu tenho que ter a certeza, né, que o poder de Deus está agindo mesmo que eu não veja. Eu tenho que saber que Deus vai fechar as brechas, vai fechar as coisas ruins, vai trancafiar o que de mal está acontecendo. Eu tenho que entender que isso leva um tempo para que as consequências das calamidades passem. Não é porque Deus não fechou as comportas, não é porque Deus não agiu, não está agindo, é porque elas precisam ter o seu tempo para voltar ao normal. E nunca volta ao normal, né? Porque a partir daí Deus começa a me ensinar a descansar nele, a ter paciência e a descansar em Deus e crescer, para ver que veio do alto e não da terra, porque Deus não reparte a glória dele com ninguém. Então vem lá, eu posso ouvir o barulho das ondas, eu posso ver as situações, eu posso ouvir as vozes contrárias, eu posso ouvir os diagnósticos humanos, mas os meus olhos estão postos no Senhor, e eu vou ver de cima para baixo. Amém? A pergunta que não quer calar: você está no barco do Senhor? Ou você está de fora, à porta querendo entrar? Você talvez não seja como um mundano que faz escárnio do construtor da arca. Eu fico imaginando toda aquela população rindo, fazendo piada de Noé. Lá vem o crente, lá vem o homem de Deus falando que o mundo vai acabar, lá vem ele falando que quem não está em Cristo vai perecer, quem não está no barco do Senhor vai perecer na eternidade no inferno. Lá vem
Eu não quero ouvir. No templo, quem sabe? Ou você é aquele que não é, isso é importante. Mas deixa para lá, deixa o momento certo. Eu estou vendo, deixa eu ver ele construir. A hora que eu ver, a hora que eu achar que é a hora, eu entro. Eu vou dar uma sondada, dou uma sondada, olho, volto para a minha vida, olho, volto para a minha vida, mas não tomo uma decisão de entrar no barco. Tomo uma decisão de afastar-me do mundo, para que eu possa ter entrada no barco. Eu não tomo uma decisão por Cristo, para que eu possa ser a família que Deus prometeu. E não, porque não ia entrar. Deus prometeu, Noé e sua família. É Cristo e a igreja. Se eu não sou igreja de Cristo, eu vou ficar de fora. E não adianta eu gritar, porque vai ser lacrado as portas e eu não vou entrar. O problema hoje nas pregações é que as pessoas estão preocupadas sim com as circunstâncias das pessoas, mas estão pregando sobre o Evangelho, mas não estão pregando o Evangelho. Então aqui não é só as calamidades passando, mas aqui é a certeza de que eu estou no barco de Jesus ou eu estou de fora. As calamidades vêm para quem está de fora e os destrói, e vêm para quem está de dentro, mas Deus os conserva, Deus os liberta, Deus os assiste, Deus não os abandona. Amém? Amém. Vamos orar.